A primeira coisa importante é entender o que é uma escala, qual é a definição de uma escala. E olha só a definição de uma escala na leitura aqui. É definido como escala a razão entre a dimensão do desenho e a dimensão real correspondente à do desenho, sempre na mesma unidade de medida. Tá, Adri, olhar um texto assim eu até entendo tal, mas não tem uma maneira mais prática de eu visualizar uma escala? Vamos lá, eu vou montar junto contigo o quê? A definição da escala, seguindo a definição que está no texto. Vamos lá, a tal da escala, coloquei ali escala, ela é o quê? Ela é uma razão. Vamos lembrar de aulas anteriores? Vai lá, razão é uma divisão, boa, mandou bem. Então se é uma razão, é uma divisão. Adri, mas é a divisão de quem? É a divisão da dimensão do desenho, então a razão da dimensão do desenho, pela dimensão o quê? Real. E aí eu divido pela dimensão real. Lembrando que essa dimensão do desenho, ela pode ser a dimensão que vai estar lá num projeto, num mapa, numa maquete, e a dimensão real é o que corresponde na realidade àquele valor. E isso é uma escala. Escala é a dimensão do desenho pela dimensão real. E olha que importante, pensando agora nas questões de uma prova de vestibular. Você tem quantas variáveis envolvidas aqui? 3. A escala, a dimensão do desenho e a dimensão real. Então é muito tradicional que na questão do vestibular, você vai ter dessas 3 variáveis, 2, e você vai fazer a conta para descobrir a terceira. Então, escala, Adriano, é um conteúdo simples? É um conteúdo relativamente até fácil? É. E agora você viu de forma muito prática como você monta a escala e procede com as contas. Mas vamos entender um pouquinho mais, quero te mostrar um pouquinho mais para que você entenda o que realmente é a escala. Olha só, primeira coisa importante é a representação. Porque a escala eu te mostrei aqui na forma de uma divisão, mas existem várias maneiras de representar uma divisão. Vamos lá, divisão, A dividido por B, né? Um em cima e um embaixo. Mas eu podia colocar A barra B. Essa barra também representa uma divisão. E Adriano, os 2 pontos também representam uma divisão. E essa é a maneira mais tradicional que você encontra normalmente em mapas lá na geografia, né? Essa representação para escala. Adri, um número, 2 pontos, outro número. Tá, e aqui eu representei por 2 letras para que fique algo bem o quê? Genérico, de maneira generalizada na matemática. Esse primeiro valor que é o A, ele representa o quê? Ele é a dimensão do desenho, isso aí. Este A representa a dimensão do desenho. O primeiro valor nessa representação sempre é a dimensão do desenho. E Adriano, o segundo valor, ele é a dimensão o quê? Ele é a dimensão real. Tá, deixa eu entender isso com um exemplo então. Olha só, se eu falar que no mapa a escala é indicada de 1, 2 pontos, 1000. Vamos lá? Quem é o primeiro? O primeiro é a dimensão do desenho. E o segundo é a dimensão o quê? Real. Se eu tenho 1 para 1000, o que significa isso? Que a cada uma dimensão no desenho, eu tenho algo 1000 vezes maior na realidade. Ou o que eu tiver no real, na dimensão real, é 1000 vezes menor no desenho. Tem caminho de ida e tem caminho de volta. Adriano, mas qual é a dimensão de uma escala? Qual é a unidade da escala? Escala não tem unidade. Na realidade, a unidade está na dimensão do desenho e na dimensão real. Mas como vai ser montada através de uma divisão, adivinha, a unidade vai cancelar com a unidade. Só para você entender. Ou seja, 1 centímetro no desenho equivale a 1000 centímetros na realidade. 1 metro no desenho equivale a 1000 metros na realidade. Adriano, mas 1000 metros fica ruim de falar, eu prefiro falar 1 quilômetro. Não tem problema, mas a unidade no desenho é a mesma unidade na dimensão real. E a unidade na dimensão real é a mesma no desenho. Então, Adriano, se eu tiver lá o quê? 1 centímetro, eu vou ter no real em centímetro. Se eu tiver metro, eu vou ter no real metro. Se no mapa, né, seria um mapa muito grande, não dá. Mas se eu tivesse quilômetro, no real seria quilômetro também. E tem o caminho de ida e o caminho de volta. Se eu tenho o desenho, eu sei que é pela escala quantas vezes maior na realidade. Se eu tenho a dimensão real, eu sei quantas vezes menor é no desenho. Vamos entender isso no mapa, que a geografia utiliza muito a ideia de escalas na representação de mapa. Adriano, mapa da cidade do Rio de Janeiro, e a escala está ali um pouquinho pequenininha, eu aumentei aqui pra gente para ficar bem claro. A escala é de 1 para 450 mil, ok.
Se a escala é de 1 para 450 mil, isso significa que se eu pegasse uma régua agora, você pegou uma régua aí em casa e mediu 1 centímetro no mapa, de um ponto da cidade até outro ponto da cidade, tem 1 centímetro. Quer dizer que na realidade, lá na cidade do Rio de Janeiro, isso mede 450 centímetros. Então, Adriano, eu vou caminhar do Parque Nacional da Tijuca até o Parque Florestal do Grajaú. E eu medi lá no mapa, deu 1 centímetro. Então quer dizer que de um ponto até o outro são 450 mil centímetros. Sempre na mesma o quê? Unidade. Mas, Adriano, pensar em 450 mil centímetros parece que é muito. Será que é tanto assim? Aí você precisa o quê? Da conversão de unidades de medida. Isso é uma coisa muito comum nas provas. Cobrar escala em unidades diferentes. Então a primeira coisa é adequar na mesma unidade para depois você conseguir o quê? Trabalhar com a escala. Adriano, vamos lembrar? 450 mil centímetros. De centímetro eu vou para decímetro, aí eu vou para metro. Então eu vou dividir por 10 e por 10. Eu vou dividir por 100 para transformar em metros. Dividir um número por 100, se ele tem zerinhos ali no final, é tirar 2 zerinhos. Vai sobrar 4.500. Adriano, 4.500 metros. Se não tá bom para você ainda, transforme para quilômetro. Vamos lembrar? Metro, aí vem o quê? Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Divide por 10, por 10, por 10. Dividir 3 vezes por 10 é dividir por 1.000. Aí a gente tava em o quê? 4.500. Aí, vai lá, por 10, por 10, por 10, 4,5 quilômetros. Então olha como você está manipulando o quê? As unidades de medida em relação à escala. Mais uma vez, medir 1 centímetro, Adriano, então são 450 mil centímetros na realidade, na cidade, para eu caminhar, para eu percorrer. E se eu transformar as unidades, eu chegarei em 4,5 quilômetros. Então de um parque até o outro é o quê? 4,5 quilômetros. Aí você tem talvez uma noção mais clara se dá para ir a pé, se não dá, se é muito longe, quanto tempo vai levar. Pegou bem essa ideia?